Caros irmãos e irmãs, celebremos, pois, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós, atentos, ouvimos São Lucas narrar nos Atos dos Apóstolos os princípios da Igreja e nos fala, no dia de hoje, sobre a prisão de São Pedro. Talvez muitos já nem recordem, Pedro foi preso por testemunhar o Senhor, por dar testemunho do Senhor, e foi preso para ser dirigido à morte. No entanto, o que fazia a igreja enquanto Pedro estava preso? Diz São Lucas, a igreja rezava. A igreja rezava. Ao contrário da prisão de Jesus, quando Jesus, nosso Senhor, foi preso, a igreja, que eram os apóstolos no início, havia se dispersado. Todos fugiram e abandonaram o Senhor. Aqui já há a comunidade primeira da igreja, consciente que o Senhor ressuscitou, convertida e voltada em seu coração todo ao Senhor. E esta comunidade reza por Pedro. Faz a sua vigília de oração por Pedro. Como falta isso nos dias de hoje. A comunidade reunir-se para rezar pelo seu pastor. Especialmente nos dias atuais, em que o Santo Padre escreve, fala, dá entrevistas, muitas vezes não escolhendo as melhores palavras para tornar sua linguagem mais acessível a todos. Muitas vezes com a deturpação dos meios de comunicação. E como é triste e lamentável ver irmãos e irmãs que caem de porrete e paulada em cima do Papa, ou querem ensinar o Papa a ser Papa. Então, cabe à comunidade rezar por Pedro. Sempre rezar por Pedro. Quem está no lugar como sucessor de Pedro, nós bem sabemos, é o Papa Francisco. Rezar por ele. Não é escrevendo ou falando nas redes sociais que vamos melhorar o Papa ou fazer do Papa aquele Papa que queríamos. Não, é rezar pelo Santo Padre. Diariamente, aqui mesmo em nossa comunidade, às terças-feiras, rezamos o terço pelas famílias, pelo Santo Padre. Infelizmente a frequência é muito pouca, até vergonhosa. Às vezes somos nós aqui da casa e mais uma ou duas pessoas. Um dia para rezar pelo Santo Padre, um dia para rezar pelas famílias, e nós temos coisas mais importantes para fazer. Enquanto a igreja não se reúne para rezar e acha que basta talvez cumprir o preceito dominical, os lobos andam por aí vestidos de ovelhas, enganando e destruindo a vinha do Senhor, destruindo o rebanho do Senhor. No entanto, a igreja de São Lucas rezava insistentemente por Pedro e Deus enviou seu anjo para libertar São Pedro. Deus enviou o anjo que, tocando o ombro de Pedro, o acorda e diz: levanta-te depressa. E as correntes nas quais Pedro estava amarrado caíram. E diz: põe tua capa, põe teu cinto, calça tuas sandálias e vem comigo. São Pedro estava meio saindo de um sono, pensou talvez que estivesse dormindo. O próprio anjo do Senhor foi libertá-lo. E diz São Lucas que passaram pela primeira, pela segunda guarda, abriu-se o portão de ferro da prisão e ninguém viu a saída de Pedro. Mas adiante, nos mesmos Atos dos Apóstolos, vemos que Pedro chega naquela casa onde a igreja estava reunida rezando, e eles não acreditam que é Pedro. Ou seja, colocam toda a sua oração e muitas vezes não acreditam que a oração tem poder. É a oração, é o homem, é a mulher de joelhos que dobra a realidade e que faz com que Deus possa fazer os milagres em nossa vida, em nossa realidade, também nos dias atuais. Nós repetimos com o Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Sempre
não é só na igreja. Sempre. Significa, como diz Santo Agostinho, esse sempre, em todos os momentos, bons e ruins, louvar o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor, um convite. Exultemos todos juntos o seu nome. Ah, mas eu rezo sozinho. O Senhor não tem a obrigação de te ouvir. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E diz Jesus: pedi e recebereis. E se pedirmos crendo que receberemos, então receberemos. Justamente no informativo deste mês, escrevi sobre a confiança filial, confiança de filhos que devemos ter no Pai. Muitas vezes, como sacerdote, escuto as queixas: eu rezo e não sou atendido. Talvez esteja rezando mal, ou pedindo coisa que não te convém. Deus sabe o que nos convém. Então, há um modo de rezar, diz Jesus, é colocar-se como filhos. O filho é dependente do pai e da mãe. Ele não é autônomo. Não adianta ter nariz levantado e querer que Deus atenda. Não adianta não dobrar-se ao Senhor e querer que Ele atenda. Colocar-se em oração com os demais irmãos. São Paulo nos dá também seu testemunho dizendo: estou pronto para ser derramado em sacrifício. Naquele tempo, as vítimas, as ovelhas, os bois, os touros que eram sacrificados, antes eram ainda, vamos dizer assim, lambuzados com água, com vinho, com óleo, tantos outros líquidos, e depois eram degolados. Assim como aconteceu com São Paulo, ele vai dizer: eu também estou pronto para ser derramado em sacrifício. Combati o bom combate, ou seja, eu sei que fiz tudo aquilo que pude. Agora me está reservada a coroa da justiça. Por isso nós celebramos São Pedro e São Paulo mártires. São aqueles que dão o testemunho pelo sangue, tiveram seu sangue derramado pelo Senhor. Por isso a igreja hoje, em seus paramentos, em suas alfaias, se veste de vermelho, a cor do martírio, do sangue dos apóstolos e dos santos derramado. O Papa Bento XVI já nos dizia que os nossos tempos, embora estejam diariamente diante de Deus muitos mártires de sangue, ou seja, muitas pessoas ainda são mortas por serem cristãos, os nossos tempos exigem outro martírio, também aquele de sangue, mas exige outro martírio, que é o martírio do testemunho diário. Aqui vem a chave do que é ser testemunha de Cristo. É em todos os momentos, é no dia a dia. Talvez nós não sejamos convidados, não tenhamos esta graça de dar o sangue por Cristo, mas nós somos convidados, e diria mais, obrigados a dar a vida por Cristo, todos nós. Portanto, em todas as nossas ações, viver como cristão, porque o cristão que não vive como cristão, já vive como um pagão, mesmo que tenha sido batizado. E, portanto, ele não dá testemunho de Cristo, ele dá o contra-testemunho. Nós podemos avaliar o testemunho de alguém após a sua partida. Quantas vezes somos chamados para as encomendações e vemos famílias que rezam. E eu pergunto: por que vocês rezam? Com quem aprenderam a rezar? Geralmente se reportam ao falecido ou à falecida e dizem: foi meu pai, foi minha mãe, foi ele que me ensinou a rezar. Deu testemunho, portanto, de Cristo. E quantas vezes, e hoje infelizmente é a maioria, quando vamos celebrar as exéquias, a encomendação na linguagem popular, e ninguém sabe nem rezar um Pai Nosso, nem fazer o sinal da cruz. E o que está havendo? Falhou o testemunho. Mas não há testemunho falhado. Testemunho sempre é testemunho, ou contra-testemunho. De modo que nossas ações, caros irmãos e irmãs, permanecem, mesmo quando tivermos partido desta vida. Aquilo de bom, aquilo de ruim, aquela omissão que fizemos, fica e deixa marcas.
e deixa marcas. Portanto, o testemunho de ser verdadeiramente cristão fica e pode arrastar alguns à fé e à salvação. O testemunho de um mau cristão permanece e arrasta muitos a serem maus cristãos. Muitos até abandonam a verdadeira fé pelo mau testemunho. E todos nós, queiramos ou não queiramos, estamos diariamente sob o olhar de todos, não só os sacerdotes. Quanta gente que diz: deixei a igreja, ou seja, deixou tua mãe. Deixei a igreja pelo mau comportamento de tal sacerdote. Deixei a igreja pelo mau comportamento dos meus irmãos na fé. Esse é o contra-testemunho. Se está certo ou está errado esta pessoa, não vem ao caso. Vem ao caso que o testemunho foi mau. E, portanto, teve um impacto muito grande na vida daquele irmão que pode se perder. Portanto, nós podemos ser, de certa forma, corredentores com nosso Senhor. Podemos ajudar nossos irmãos a elevar-se ao Pai das misericórdias. Ou podemos também deixá-los na escuridão. No Evangelho, segundo nos narra São Mateus, ouvimos este mesmo Evangelho há poucos dias. Quem dizem os homens que eu sou? Esta pergunta permanece entre nós. Até o final dos nossos dias aqui na Terra, nós devemos nos perguntar aos outros, com minha vida, como é que eu apresento Cristo? Aos outros com minha vida. É muito fácil vir à frente de um grupo de oração, ou vir à frente do altar e falar sobre Cristo, mas e com tua vida? Como é que tu apresenta Cristo? Esse é o testemunho que vai ficar. Esse é o testemunho que vai ficar, com a tua vida, com as tuas atitudes, com os teus atos, com o teu modo de ser cristão. Esta pergunta do Senhor, vós quem dizeis que eu sou, permanece até o final dos tempos, como permanece também o poder que o Senhor deixou a São Pedro. Fundou a sua igreja sobre Pedro. Diz a minha igreja, não diz as minhas igrejas, a minha igreja, sua única igreja, a única igreja fundada pelo Senhor. E diz: as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Nunca. Seja quem for o Papa, seja quem for o Bispo, seja quem for o Padre, mesmo com o meu mau testemunho, meu contra-testemunho, mesmo com o teu contra-testemunho, a igreja não acabará, até que o Senhor da igreja, esposo da igreja, retorne. Não acabará. Portanto, no final dos tempos, a igreja acabará. Enquanto isso que vivemos aqui peregrinos nessa terra, a igreja permanece como esposa do Senhor, apesar da minha e da tua infidelidade, apesar dos nossos pecados. Recordo do cardeal Flech, tio do imperador Napoleão Bonaparte, que tentou acabar com a igreja, entre vários outros, como vários outros ditadores, loucos e poderosos que tentaram acabar com a igreja. E Napoleão Bonaparte sequestrou o Papa, maltratou o Papa, fez de tudo para acabar com os padres e a igreja e dispersar as comunidades. E a proposta era, aos poucos, desaparecer a igreja do mundo, como todos os ditadores e poderosos do mundo já tentaram. E, no entanto, o cardeal de Napoleão diz: se nós, bispos, padres, papas e cardeais, não acabamos com a igreja, com nossos pecados, não vai ser o Senhor que vai conseguir. Portanto, a igreja está fundada sobre Pedro. E a Pedro e aos seus sucessores foi dado o poder das chaves, como chamamos. Tudo que ligares na terra, tudo que abrires na terra será aberto, ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Este poder nos transmite o Santo Padre, através dos nossos bispos e através do sacerdócio. Portanto, de certa forma, todos somos vigários de Cristo como Pedro. E aí vem a beleza, uma das grandes belezas de nossa fé.
A igreja permanece. O poder do inferno não pode derrubá-la, apesar de nós. E é sobre essa fé e o testemunho de Pedro e Paulo que nós queremos celebrar. Queremos celebrar e colocarmos-nos em oração, diariamente pelo Santo Padre, pelo nosso bispo, pelos nossos sacerdotes, aqueles que estão cumprindo a missão de Pedro, que estão levando Jesus Cristo e sendo a presença de Jesus Cristo em meio ao seu povo. Rezemos. Nós, sacerdotes, precisamos da vossa oração. Sem isso, não temos forças. Precisamos da oração diária pelos sacerdotes, os presbíteros, os diáconos, os bispos, pelo Papa, especialmente pelo Santo Padre. Rezemos, façamos sacrifício. Antes de abrirmos a boca, façamos sacrifício. Falar e fazer barulho, até uma lata vazia faz barulho. Coloquemo-nos, então, em oração pelo Santo Padre. Coloquemo-nos em oração por toda a igreja fundada pelo Senhor. O Senhor há de libertar o seu povo e há de enviar o seu anjo para vir acampar entre nós. Quando nós rezarmos, quando nós temermos o Senhor, quando nós dermos o verdadeiro testemunho de fé, então o Senhor se faz presente entre nós. E nem o inferno, nem os lobos travestidos de ovelhas e pastores vão poder roubar as ovelhas do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.